Gente, tudo bom? Bom dia. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do livro Uma Vida com Propósito, livro do Rick Warren, um livro que nós vamos fazer uma jornada de 40 dias. Estamos fazendo uma jornada, vamos juntos. Hoje é o 5º dia, tá? Hoje é o 5º capítulo, nós vamos falar sobre o ponto de vista de Deus, tá bom? Então, o Rick Warren traz 2 pontos de vista. Ele traz 2 pilares que fundamentam a visão de Deus. Tá? Segundo a Bíblia, ele conseguiu destrinchar, ele conseguiu montar esse conceito. Então ele já começa falando sobre esses pontos de vista de Deus. Né? Ele introduz com uma frase que é muito chocante, que fala assim: nós não vemos as coisas como são, mas nós vemos as coisas como nós somos. Nós não vemos as coisas como são, mas vemos como nós somos. Tá? Então, o modo de você definir a vida determina o seu destino. Ele já começa falando isso. Né? Sua perspectiva irá influenciar no modo de você investir seu tempo, de gastar seu dinheiro, de investir seu dinheiro, de investir sua energia, sua inteligência. Tá? Então, uma das melhores maneiras de você compreender os outros é perguntar: como você enxerga a vida? É justamente sobre isso. Como você enxerga a vida? Porque a maneira que essa pessoa enxerga a vida vai levar ela para um destino, vai levar ela para uma finalidade, vai dar uma finalidade. Tá? Então, quando ele trouxe esse capítulo, né, Deus enxerga a vida de 2 formas, de 3 formas na verdade, mas hoje eu vou compartilhar só 2 formas. A terceira forma eu vou compartilhar com vocês amanhã. Então hoje eu vou falar sobre 2 formas. Tá? Ele enxerga 3 pilares, 3 formas que Deus enxerga a vida. Tá? Dentro da visão de Deus, ele enxerga 3 pilares que fundamentam a visão dele, segundo as Escrituras. Então, ele fala: se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Qual figura viria à sua mente de como você imagina a vida? Qual que é o filme que passa na sua cabeça? Qual que é a visão que você tem? Qual que é a imagem que você tem? Porque ele diz que essa imagem que você tem na sua vida é a maneira que você vai viver ela. Porque, como ele já inicia com uma frase, você não vê a vida como ela é. Você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é. Entende? Então, a imagem que você tem da vida é a maneira que você vai vivê-la. É uma lente. A lente que você tem dessa vida é a maneira que você vai ver. Se você tem uma lente que está suja, você vai ver a vida dessa maneira. Se você tem uma lente que está com filtro verde, você vai ver a vida com filtro verde. Né? Então, a sua descrição de como funciona a vida é o que você espera dela. Então, se eu vejo ela dessa forma, eu espero ela dessa forma. Eu espero esse retorno. A maneira que eu a vejo é a maneira que eu a vivo. Né? Então, as pessoas frequentemente expressam suas imagens de vida através de conquistas, joias, roupas, carros, tatuagens, a maneira que elas veem a vida. Então, a maneira que ela enxerga isso é a maneira que ela vive essa vida. Tá? Só que tem um porém. A maneira como você enxerga a vida, a maneira como você visualiza a vida, pode estar equivocada, pode estar errada. Tá? Só um minuto. Só fechar aqui. Né? Então, a maneira que você enxerga a vida pode estar equivocada, pode ser uma maneira que você... ela pode estar manchada, essa lente pode estar manchada. Entende? Essa visão, essa lente, esse filtro pode estar manchado. Né? Então, a maneira que você enxerga a vida, ela te influencia mais do que você imagina. Por isso, a importância de ter claro como eu enxergo a vida. Como eu enxergo a vida. Porque a maneira que você enxerga de forma consciente ou inconsciente, ela está te conduzindo para um lugar. Ela está te conduzindo para um destino. Então, as crenças que você tem são as suas lentes. A maneira que você enxerga, a maneira que você vê a vida são suas crenças, são seus sofismas, muitas das vezes.
Então tem que tomar muito cuidado com a maneira que você enxerga a vida, porque isso pode estar conduzindo para um caminho e de fato está. Né? As suas crenças vão determinar a sua esperança, seus valores, seus relacionamentos, suas metas e suas prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, você vai viver para se divertir. Se você pensa que a vida é uma festa, você vai viver para isso. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizar a velocidade. Provavelmente será apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante. Qual que é a sua visão de vida? Qual que é a sua visão? A vida é um jogo? A vida é uma batalha? A vida é uma corrida? Qual que é a sua visão? Para pensar, anota assim, qual que é a minha visão de vida? A gente para fazer tanta coisa, mas será que a gente para analisar qual que é a minha visão de vida? Que a maneira que eu estou enxergando a vida está influenciando a maneira que eu caminho. E o caminho que eu faço na minha vida influencia o meu destino. Né? É algo lógico, mas a gente não para pensar às vezes. Para pensar, a sua vida é o que para você? Uma corrida, uma festa, uma batalha, um jogo? Como que você enxerga a vida? Porque a maneira que você enxerga a vida ela pode estar equivocada, ela pode estar errada. Essa imagem que você criou, essa crença que você tem na sua vida, ela pode estar errada. E essa imagem, a primeira imagem que você tem da vida é a seu próprio respeito. Pode estar errado isso. Né? Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional, o pensamento do mundo. Você não poderá pensar como o mundo. Você não pode pensar de acordo com as crenças populares, a cultura atual, de acordo com as atualizações, as modas. Tá? A Bíblia diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Olha que forte isso. Vocês não podem, nós não podemos viver de acordo com a cultura dessa era, de acordo com as atualizações, de acordo com as crenças dessa cultura, dessa era, desse modo de pensar, desse sistema. Nós temos que renovar as nossas mentes para poder experimentar. Que essa renovação vem através da relação com Deus, vem através do Espírito Santo. É uma transformação, é de glória em glória, para que aos poucos, no processo, nós venhamos a experimentar, a provar aquilo que de fato Deus tem pra gente, Deus quer para nós, Deus tem planejado, Deus tem um propósito. Né? Então, olha o que ele fala, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, o nosso papel na renovação da mente, quando a gente renova a nossa mente, qual que é o intuito? Qual que é o caminho? Qual que é o nosso desejo? Conhecer a vontade de Deus. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós entendemos e temos uma visão da nossa vida restaurada, uma visão original. Assim como Adão tinha antes da queda. Então, qual que é a nossa visão? Qual que é a sua visão de vida? Qual que é a imagem que você tem na sua vida? Que isso pode estar norteando. Pode estar te norteando e deve estar te norteando. Provavelmente está. Só que temos que tomar cuidado com essa visão que temos. Temos que fazer uma análise para visualizar qual visão que temos. Para entender, talvez, que essa visão, essas crenças estão erradas. Tá? Então a Bíblia nos oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão de Deus. Hoje eu vou falar sobre 2, tá? Mas elas nos ensinam 3. Amanhã eu vou falar da terceira visão. Da terceira visão. Ela oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão de Deus. Amanhã eu vou falar do terceiro ponto, terceiro pilar. A visão de Deus ela é construída por 3 pilares. Tá? Deixa eu só mudar essa música aqui. A visão de Deus ela é construída por 3 pilares, segundo Rick Warren. Tá? A primeira é, a vida é um teste. O primeiro pilar é que a vida é um teste. A vida é um teste. A segunda coisa é, a vida é um cargo de confiança. E a terceira é que a vida é uma atribuição temporária. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas hoje eu vou falar sobre a vida é um teste e a vida é um cargo de confiança. Tá?
Então, a primeira coisa que ele fala sobre a vida ser um teste. Então, ele já começa lá no Gênesis. Como assim, Ramon, a vida é um teste? O que o Warren quer dizer com isso? Então, ele já traz para as Escrituras e vai lá no Gênesis. Ele fala: Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim. E Davi o foi em testes dados por Deus em diversas ocasiões. Aí ele traz para Davi, né? Ele traz para o salmista, para o rei Davi. Perdão. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, como José, Ruth, Esté e Daniel. Então ele fala de Adão e Eva, que foram reprovados no jardim. Fala que Davi teve vários testes em diversas ocasiões. Então ele cita esses personagens. Ele fala: os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda vida é um teste. Então, no processo do teste, você está sendo desenvolvido, ele desenvolve e ele revela. Então, em muitas crises, em muitas situações de crise, muitas situações complexas, você vai ver pessoas que aprendem com aquilo e você vai ver pessoas que são reveladas naquilo. A crise revela, né? O provérbio diz que a crise revela os fracos. É na crise que se conhece um fraco. Então, esses testes, eles tanto desenvolvem o seu caráter, quanto ele revela, né? Então, você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação a problemas, sucessos, conflitos, enfermidades, decepções e até mesmo em relação ao clima. Então, tudo é um teste. Micro coisas, macro coisas, as suas relações, o clima, como você reage a um problema, como você reage a um acidente, como você reage a conflito, tudo isso é um teste. Então Deus, ele está te desenvolvendo, ele te desenvolve nessas situações, mas essas situações também revelam em qual nível você está de maturidade, de desenvolvimento. Se você está passando no teste, se você vai passar no teste, se você não vai. Talvez esse teste te prepare para um próximo teste muito maior. Então é necessário entender que tudo é um teste. Partindo desse primeiro pilar, do ponto de vista de Deus, a vida é um teste. Você está sendo testado o tempo todo. Então quando você começa a se autoanalisar, autoavaliar, e começa a partir do ponto de vista da observação, cara, como que eu reajo a algumas situações? Como eu reajo a alguns conflitos? Como eu reajo nas minhas relações? E que Warren cita que até o clima é um teste para nós. Ele revela, ele nos molda e ele nos revela. Ele revela quem nós somos. Entende? Então, às vezes o clima, o sol, o clima ensolarado vai revelar como você enxerga aquilo e ele vai te moldar para aquilo, você vai se adaptar, né? Então, quando você sai de um clima ensolarado, por exemplo, e vai para um lugar na Europa, por exemplo, para Portugal, aquilo vai manifestar algo em você e aquilo vai te moldar. Então, até o clima, você aprende até com o clima, até com as estações você aprende, né? Então, você tem que estar ligado porque parece que não, mas muita coisa você está sendo testado. E a pergunta é, será que eu estou sendo aprovado nesses testes? Será que eu estou sendo aprovado nesses testes? Nas minhas relações, como que eu tenho reagido às crises? Como eu tenho reagido aos conflitos, né? Aos problemas, ao sucesso? Como eu reajo ao sucesso? Será que eu estou agindo da maneira que agrada a Deus? Como eu tenho reagido a isso? Então, todas essas coisas, todas essas, às vezes, atribuições são dadas a nós, todas essas dádivas, ferramentas, são coisas que, no fim das contas, nós estamos sendo testados. A pergunta é, nós estamos sendo aprovados nesses testes, né? Quando você observa uma simples ação, como a maneira que alguém abre uma porta, a maneira que alguém joga o lixo, a maneira que alguém trata uma balconista, a maneira que alguém trata uma atendente de fast food. Então,
a vida é um teste. Nós estamos sendo testados. Não conhecemos todos os testes que Deus vai nos aplicar, vai aplicar em nós, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Então todas essas coisas vão acontecer na nossa vida, tá? Todas essas coisas vão acontecer. Algumas tragédias que você não vai poder explicar, a pergunta é como eu reajo a isso? Eu não tenho controle sobre o que acontece, mas sobre esse tipo de coisa que acontece, sobre uma tragédia, sobre um acidente, você não tem controle, mas a pergunta é, o que eu posso fazer com aquilo que me aconteceu? Já aconteceu, como eu reajo a isso? Se isso é um teste, como eu sou aprovado nesse teste? Como eu sou aprovado nesse teste? Deixa eu só colocar uma canção. Como eu sou aprovado nesse teste? Porque essas coisas vão acontecer. Tragédias, pode ser que aconteçam mortes, problemas, críticas que eu não mereço. Como eu reajo a isso? Como eu reajo a esse teste? Como eu passo nesses testes? Então ele fala, em minha vida, na vida do Rick Warren, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo como lido com minhas posses e meu amor por meio das pessoas. Então ele fala de fé, esperança e amor. Deus testa ele por meio dos problemas, testa a fé dele. Testa a esperança pelo modo como ele lida com as posses. E o amor pelo modo que lida com as pessoas. Tá? Então como você tem lidado com os seus problemas? Como você tem lidado com aqueles recursos que ele tem te dado? As suas conquistas? Quais você tem passado nesses testes? Como você tem lidado com as pessoas? As pessoas que cruzam o seu caminho, as pessoas da sua empresa, as pessoas da sua família. Um teste muito importante é verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Olha isso, que forte. Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a sua proximidade. Aí ele dá o exemplo de Ezequias, Um rei chamado Ezequias experimentou esse teste. A Bíblia diz, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Deus o deixou para prová-lo, para saber tudo o que havia em seu coração. Então, talvez não dessa maneira você vai ser testado, mas vai ser testado de outras maneiras. Às vezes vai haver uma permissão de Deus na sua vida, em alguma área que você precisa ser provado pelo fogo. Então, às vezes, esse teste é uma passagem pelo deserto para saber se você vai murmurar no deserto, se você vai ficar o tempo todo murmurando, ou se você vai andar em espírito de gratidão, você vai andar com um coração alegre, um coração grato a Ele, para entender que isso é um teste e que você vai passar por isso e que isso vai gerar perseverança e esperança. E a sua fé vai ser aumentada, sua fé vai ser renovada em Deus. É a maneira que você enxerga. Então essa lente, ela faz com que você enxergue a vida dessa forma. Se a sua lente está embaçada quanto a isso, mesmo em uma circunstância que foge do seu controle, você vai reagir da maneira que você está enxergando. Que você responde da maneira que você enxerga a vida. Então, ele se afastou de Ezequias para poder revelar o que havia em seu coração. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus. Mas em um momento crucial de sua vida, Deus o deixou para testar o seu caráter. Então Deus está usando muitas coisas na sua vida para testar o seu caráter. Você tem que estar atento a isso. Como você reage na questão financeira, como você reage nas suas relações, como você entra numa relação e sai dela. Como você trata as pessoas que você considera menos favorecidas, como você trata pessoas que você olha e elas não têm nada para te oferecer. Como você trata essas pessoas? Se você é íntegro nas suas relações, se você tem sido íntegro nas suas amizades, na sua família, com o seu cônjuge, Deus está te testando, Ele está testando o seu caráter. Em um momento crucial da sua vida, Deus deixou para testar seu caráter. Revelar uma fraqueza
Olha isso. Deus deixou Ezequias deixou ele para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Então, nós temos que olhar para esses testes, para essas lutas, sofrimentos, aquilo que biblicamente nós sabemos que, como cristãos, podemos passar e iremos passar, e alguns de nós passaremos, quase todos nós ou todos nós passaremos por algum tipo de luta, algum sofrimento, alguma perda. Saber que Deus está testando nosso caráter e o que mais Ele está querendo revelar. No caso de Ezequias, ele revelou uma fraqueza para ser tratado e para gerar uma responsabilidade ainda maior. Ele estava preparando Ezequias para uma responsabilidade maior. Então, como nós temos enxergado as nossas lutas, o nosso sofrimento, as nossas guerras, os nossos conflitos, os nossos confrontos? Com essa visão de que estamos sendo preparados e que isso isso vai nos gerar uma ferramenta, porque uma vez que eu já passei por um problema, eu já sei como resolvê-lo e agora eu estou preparado. Eu estou preparado para compartilhar isso com outra pessoa, para ela não passar mais pela mesma coisa. Eu estou preparado para quando passar novamente por isso, eu já estar com a ferramenta certa, o recurso certo, a habilidade certa. Né? Então é essa maneira que a gente tem que enxergar. A maneira onde a gente consiga visualizar o que Deus está fazendo com nós, se Ele está moldando o nosso caráter, se Ele está querendo nos revelar uma fraqueza nossa ou nos preparar para uma responsabilidade maior. Uma vez que eu compreendo que a vida é um teste, eu posso perceber que nada é insignificante na vida, nada, nem mesmo os problemas, principalmente os problemas. Que é na crise que se revela se você é fraco ou se é forte. Na crise se conhece um fraco, na crise se conhece um forte. Que fora da crise você não é moldado, você não é modelado, você precisa passar por esse fogo para ser refinado. Você precisa passar por essa esmagamento, né? Você precisa passar por esse esmagamento para se tornar esse vinho para as outras pessoas provarem, né? Para você passar por esse processo, porque esse processo que vai fazer com que você se torne aquilo que você precisa se tornar. O sofrimento, a dor, as perdas, as dificuldades e um monte de coisa que Deus pode fazer na sua vida para que você atinja o nível de maturidade que Ele quer. Né? Então, quando você vê você vê algumas frutas passam por um período, algumas verduras, alguns alimentos que são plantados, eles passam pelo processo. Eles passam pelo processo, passam pelas estações, passam pelo tempo correto, processo de maturação, processo de crescimento, colheita até chegar na nossa mão, chegar na nossa mesa, mas passa por um processo. Né? Então, quando você come uma fruta verde, ou ela está azeda, ou ela está amarga, ou ela está é algo insustentável, às vezes não dá nem para você consumir aquilo, porque não está pronto. Assim somos nós. Às vezes nós queremos pular essas etapas, não passar por isso, mas nós nunca amadurecemos e nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos para outras pessoas. Pessoas maduras, pessoas doces, pessoas que têm uma palavra de sabedoria, pessoas que têm algo para oferecer por aquilo que já passaram, por aquilo que já a vida já moldou, já ensinou, né? Porque o vinho, o processo do vinho ele é complexo. Tem um processo de incubamento, fermentamento, esmagamento, até chegar a esse vinho. E quanto mais velho, quanto mais tempo guardado, quanto mais tempo, mais saboroso, mais... Eu não gosto de vinho, mas eu sei que as pessoas falam isso, né? Quanto mais velho, melhor. Então, quanto maior o processo, melhor o fruto, melhor o sabor, melhor a qualidade desse fruto. Né? Então, quando você entende que a vida é um teste, você tem prazer, você encontra prazer e alegria, e gozo, regozijo em Deus. Colossenses diz, né? Colossenses.
acho que é em Colossenses ou em Tessalonicenses, é Colossenses. Fala sobre a vontade de Deus. Ó, a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse texto. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Já pensou dar graças, agradecer, ser grato em todas as circunstâncias? Será que a gente faz isso? É que o Warren fala: cada dia é importante. Cada segundo, uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, assim como o processo de esmagamento da uva, né? Enquanto outros você nem percebe. Então tem alguns testes, está sendo provado, está sendo testado diariamente. Alguns testes são radicais, esmagadores. Alguns testes você nem percebe. Você foi ali no supermercado, teve a oportunidade de ser desleal, mas não foi. Teve a oportunidade de fazer isso, mas não fez. Teve a oportunidade de fazer algo que devia fazer e não fez também. Como o Tiago diz, né? Aquele que sabe o que tem que fazer, o que é certo e não faz, esse comete pecado. Então é um teste o tempo todo. Você viu que poderia fazer o bem e não fez, está pecando. Você poderia fazer o bem, fez o mal, está errando, está pecando. Então, nós estamos sendo testados. Eu não estou falando sobre o certo e errado, sobre o que é e o que não é pecado. Eu estou falando o que a palavra diz, né? Então, a todo momento nós estamos sendo testados. Alguns testes são mais radicais, mais esmagadores, como diz Rick Warren, algo que nos esmaga, que mexe com a gente. E algumas coisas são testes sucintos, são coisas pequenas, sutis na verdade, né? Não sucintos, são sutis. São coisas pequenas que acontecem diariamente no meu casamento. Deus quer moldar o meu caráter no meu casamento. Então eu estou passando por processos diários com a minha esposa, a maneira que eu a trato, tudo isso conta, né, nesse processo. Então alguns testes parecem esmagadores, testes radicais, enquanto outros você nem percebe. Mas todos têm implicações eternas. Tudo isso está te moldando, tudo isso está te preparando, tudo isso está preparando o seu caráter. Tudo isso está fazendo você se tornar alguém que Deus quer que você se torne. Essas coisas estão te lapidando, sabe? Quando você pega uma joia bruta lá, uma pedra, os caras pegam pedra lá nesses lugares de escavação, esses mineradores, essas minas, né? Acham aquelas pedras bonitonas, você pega aquela pedra cheia de barro, tal, não sei o quê. Para quem olha aquilo e conhece, já consegue ver como ela vai ficar. Já consegue isso aqui vai ficar top, vai ficar lindo. A pessoa pega aquele negócio brutão, cheio de barro, tudo sujo, consegue ver, tira da lama e já imagina que aquilo vai ficar perfeito. Já consegue ver depois de lapidada, já tem a visão porque já fez antes. Já tem aquela visão que essa pedra aqui vai ficar e tal, isso aqui vai ser vendido, vai botar num brinco, num cordão, num anel, numa joia. Só botar uma canção. Então, essa pedra preciosa, mas que acabou de sair daquele barro, daquela situação, quem conhece aquilo ali, que é o nosso caso, que Deus nos conhece, ele consegue ver o que está dentro, ele consegue já nos ver depois dos processos. Então, quando Deus nos vê, ele nos vê como aquele cara, aquele minerador, não sei se é minerador, o cara que... Isso aí.
Isso aí. É como se ele fosse um minerador, ele já olha e já consegue visualizar o que está por trás daquela peça bruta. E é o nosso caso. Tem que bater, martelar, esmagar, lapidar, passar no fogo, lixar, polir, processo de esfriamento, processo de aquecimento, tal, não sei o que é isso, bota aqui, molda, bota no molde para ficar bonitinho, tal, até que chega a estatura do varão perfeito. Esse é o nosso desejo, né? Tudo isso que nós passamos tem implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida. Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com esses problemas. A Bíblia diz assim: Deus cumpre a sua promessa, não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Então, nada do que você passa embaixo da graça dele, embaixo do favor dele, você não tem força para suportar. Você tem força sim. Essa força vem dele, essa força vem da graça, vem da relação, vem do amor dele. Né? Então nós temos a capacidade de vencer essas situações, vencer problemas, tentações, sofrimentos, dor, perda, problema, porque nós estamos debaixo da graça e do favor dele. Né? E ele não nos dará nada que nós não possamos suportar. Toda vez que você passa num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Olha que interessante. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados, depois de serem aprovados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender que a vida na Terra ela é um teste. Ela é um teste. E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: eu estou sendo aprovado por Deus? Será que eu estou sendo aprovado? Será que tem alguns testes que eu nem estou enxergando, que estou passando? Será que tem teste que Deus faz que eu nem... Será que eu estou sendo testado no meu relacionamento? Será que eu estou sendo testado no meu casamento? Será que eu estou sendo testado no meu trabalho, na minha faculdade, no meu ministério? Será que essas coisas que Deus tem colocado na minha mão, esses recursos são testes que eu tenho que ser atestados, ser aprovados? Né? Então, o primeiro ponto é esse. A vida é um teste. Esse é o primeiro pilar dentro da visão de Deus. Que esse capítulo que nós estamos trabalhando é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E um pilar que sustenta é Deus visualiza isso como um teste. Você está sendo testado. Tudo é um teste. A segunda coisa é a vida é um cargo de confiança. Essa é interessante. Nosso tempo sobre a Terra, nossa energia, inteligência, oportunidade, relacionamento e recursos são dádivas que Deus nos confiou. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na Terra. Segunda coisa. A vida é um cargo de confiança. Deus nos confiou algo, nós somos mordomos dele. Tudo que ele nos deu é dele. São dons, são dádivas, são talentos. Né? Esse é uma coisa que sustenta a nossa vida, nosso corpo, nossa inteligência, nosso ministério, nosso cônjuge, tudo. Tudo foi feito por ele, para ele, e essas coisas vão retornar para ele. Todas as coisas convergem nele. A Bíblia diz assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Então, você entender esse conceito de mordomia, esse conceito de um cargo de confiança. Deus te deu um cargo de confiança. Ele te deu um cargo de confiança. Ele apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse. E Deus irá emprestá-lo a outra pessoa depois que você se for.
Tudo que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Então, essa é a pergunta. Será que eu entendo esse conceito de mordomia? Será que eu estou administrando aquilo que Deus me deu? Será que eu estou desfrutando do que Ele me deu? Será que eu estou colocando no meu coração demais essas coisas que Ele me deu? E não consigo entender que essas coisas não são minhas e eu só tenho que administrá-las da melhor maneira possível, como se fossem minhas? Mas sem idolatrar essas coisas, sem idolatrar o recurso, sem idolatrar o meu casamento, sem idolatrar o meu ministério. Apenas cuidar, administrar, ser mordomo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele confiou os cuidados de sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. Então, desde o Gênesis até agora, a história que está sendo contada é a mesma. Nós somos filhos de Deus, criados por Ele, e Ele nos confiou a terra e tudo que nela há para nós administrarmos. A palavra diz: os mais altos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele confiou ao homem. Ele deu ao homem, para o homem tomar conta, administrar. A Bíblia diz assim: tenho muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e dominem ela. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, Deus nos deu essa autoridade, Deus nos deu esse governo sobre a terra, para que possamos cuidar, como se fosse nós. Mas temos que entender o conceito de mordomia, administração. Nós estamos administrando para Ele. Ele nos deu algo de confiança, um cargo de confiança, para que possamos cuidar como se fosse nosso, cuidar com zelo, né? Aí ele fala: o primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função o homem jamais foi exonerado. E é a parte de nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência, um cargo de confiança que Deus nos pôs nas mãos. Tá? A Bíblia diz assim: você tem alguma coisa que não tenha sido dado por Deus? Você tem alguma coisa aí com você? Recurso, família, cônjuge, alguma coisa, ministério, igreja, comunidade, amigos, saúde, que não tenha sido dado por Deus? O que você acha? Você acredita nisso? Que tem algo, possa existir algo que não tenha sido dado, não tenha sido dado por Ele? Se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Isso é muito forte, porque Deus nos concede graça, capacidade, força, energia, vitalidade, tudo provém dele. E a gente vai e realiza. Aí a nossa concepção é: eu realizei a partir de mim mesmo. Só que aqui está você, aqui está o que você realizou. E acima dos dois está Deus. Só por causa dele, só por causa do favor dele, da graça, do amor dele, você consegue realizar. Você é feitura dele, você foi feito por ele. Você é a substância da criatividade dele, né? Então, eu vejo muitas pessoas que entram num estado de prepotência e de autossuficiência. É um perigo, né? É um perigo porque precisamos entender que por mais que você tenha a capacidade, a vitalidade, a inteligência, o intelecto, o pressuposto disso, o fundamento disso é Deus. Deus fez você assim, por isso você tem essa capacidade. Só que você tem que entender que você está embaixo de um favor dele. Você está embaixo de um favor dele. Só muda a lente. O que tem que mudar é a lente. Você vai continuar realizando, vai continuar fazendo. Só que quando você entende, compreende, isso vira uma consciência, você consegue de fato desfrutar disso. Você tira o peso, a responsabilidade de que você é quem tem que fazer.
Você é o responsável por isso e entende que isso está nas mãos dele. Então, por isso a importância de ter um contato com as Escrituras, porque olha isso. Se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Coríntios 4. Está lá em Coríntios 4, versículo 7. Por isso a importância do contato com as Escrituras, né? Do contato com algo eterno, do contato com a palavra. Rick Warren diz, nossos valores culturais dizem, se você não é o dono, não tenha cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Se Deus é o dono, visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. Consegue compreender isso? Não sei se vocês já ouviram isso, mas já ouviu falar, é público. Não precisa... Já ouviu falar isso? Quando é público é tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito. Quando é privado, as pessoas não tem que tomar cuidado e tal. Então temos que olhar as coisas como se elas fossem privadas, né? Como se fossem privatizadas. Olhando desse ponto de vista. Já que se você olha aquilo ali, não, a gente tem que zelar por isso aqui, é privatizado, tem um dono, é a mesma coisa. Nossa vida ela é privatizada então. Tem um dono. A gente tem que cuidar como se fosse dele, tudo para ele. E não para nós. E não para nós. Né? Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. Na parábola dos talentos, o homem de negócio confiou sua riqueza ao cuidar dos seus servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conforme tinha feito. O dono diz, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Todos nós recebemos dons e talentos. Você não pode falar que você não tem um dom, que você não tem um talento, que você não tem uma... Não tem como. Você respira, você fala, você pode se comunicar. De alguma forma você recebeu, você só tem que enxergar. Todos nós recebemos, nós temos que só mudar a lente e entender e enxergar aquilo que Deus já nos deu, o que nós podemos, como que nós podemos responder a Ele de alguma forma que nos dê, de alguma forma que nós possamos, que essa compreensão gere em nós uma transformação e uma resposta ao que Ele já fez. Que nós vivemos uma vida numa expectativa de que algo vai acontecer, mas e não numa perspectiva do que Ele já fez por nós. Só trocar a expectativa do que Ele vai fazer pelo que Ele já fez. Quando você troca a expectativa por uma perspectiva, a sua visão se abre. E você passa a olhar como Deus vê. Às vezes é uma virada, uma metanoia, uma virada de chave, algo que muda na sua mente, muda toda a sua trajetória. O dono diz, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Olha isso. A expectativa, o que eu vejo muitas pessoas, na expectativa de eu vou ser fiel no muito. Sendo que Deus fala, né? Jesus fala na parábola, você foi fiel no pouco. Você foi. Está falando de alguém. Então, independente da circunstância, se é pouco, se é muito, a pessoa foi fiel. A fidelidade tem a ver com quem você é, quem você se torna. A circunstância será pouco ou será muito? Você foi fiel no pouco. Eu colocarei sobre o muito. É um detalhe, mas é quem você se torna nesse processo. É quem você é diante das circunstâncias. Ele te confiou muitas coisas, muitos talentos, muitos dons. Você só tem que gerar uma compreensão, uma consciência e já começar a responder o que ele já fez por você. E não ficar na expectativa do que ele pode fazer. Ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Justamente isso. Você tem que dar uma resposta ao que ele já fez por você. E não ficar numa expectativa do que ele ainda pode fazer. Ele pode fazer, ele vai fazer. Mas qual que é a resposta que eu estou dando? Qual que é a resposta?
é necessário uma resposta. É necessário uma resposta ao que ele já fez. E diminuir a expectativa no que ele pode fazer. Primeiro você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, bom trabalho. Bom trabalho. Rick Warren fala, né? Que Deus promete 3 recompensas na eternidade. A primeira é, você receberá o reconhecimento. Muito bom, muito bem, bom trabalho. Servo bom e fiel. Segunda coisa, você receberá uma promoção e responsabilidade maior na eternidade. Eu porei o cargo de muitas coisas. Terceiro, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Entre no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel. Então, se você tem a palavra como um norte, algo que te norteia, essas verdades eternas elas têm que estar arraigadas, elas têm que estar enraizadas em você. Você tem que olhar para essas verdades eternas e elas têm que fazer sentido para você. Elas têm que gerar uma compreensão que te gera uma responsabilidade com aquilo que está escrito. Com aquilo que Deus já falou, aquilo que Ele já fez. Que quando você vive uma vida toda numa expectativa do que Ele pode fazer, você vive uma vida egoísta. Você vive uma vida frustrada, sempre esperando a resposta de Deus para o que Ele pode fazer, o que Deus vai fazer. Ele vai fazer independente ou através de você ou em você. Ele vai fazer. E para você, pode ser que faça. Mas a pergunta é, qual que é a sua responsabilidade? Você não tem controle sobre o que Ele pode ou não fazer. A pergunta é, o que eu posso fazer? Qual que é a resposta que eu posso dar a Deus? Se a gente viver uma vida respondendo ao que Deus já fez, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Nosso problema é achar que nós temos que ficar parados esperando a resposta para as nossas perguntas, a resposta para as nossas questões, nossos problemas, e não temos que dar uma resposta para aquilo que Ele já fez por nós. Sempre a expectativa do que Ele pode fazer, do que Ele vai responder, de quando Ele vai falar, como Ele vai falar. E a pergunta que nós temos que se fazer é, nós estamos respondendo aquilo que Ele já fez e estamos nos tornando quem Ele quer que nos tornemos. A maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência. Ele fala de dinheiro, né? Quanto uma responsabilidade, de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira também para nos ensinar a confiar nele. Para muitas pessoas, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma em que usamos o nosso dinheiro para testar quão confiáveis somos. A Bíblia diz, se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas do mundo, deste mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Então Deus usa as riquezas terrestres, esses acessos que nós temos, carro, casa, dinheiro, conforto, tudo isso para testar, para nos testar. Será que nós estamos cuidando dessas coisas como devemos? Será que estamos idolatrando isso? Será que nosso coração está muito empenhado nisso? Será que essas coisas são ferramentas para o reino de Deus? Ou estamos sendo usados por isso? Ou estamos usando isso? Estamos sendo governados por isso? Ou estamos governando? Somos escravos dessas coisas? Ou essas coisas, nós fazemos essas coisas os nossos escravos? Essas coisas me servem, não sirvo a elas. A Bíblia diz, se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riquezas celestiais? Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de utilizar o meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. É muito forte isso. A maneira que nós cuidamos daquilo que é visível revela a qualidade daquilo que é invisível. Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. A vida é um teste, novamente ele reforça, e um cargo de confiança. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Então, que essa visão
que vem de Deus, que o Rick Warren construiu a partir das escrituras que ele pôde trazer para esse livro, eu posso estar compartilhando com vocês. Essa visão de teste, que a todo momento estamos sendo testados, nas micro coisas, nas grandes coisas, nos grandes impactos, nos mínimos, aqueles que a gente nem sabe. Ontem você passou um dia inteiro, foi testado em várias coisas, nem sabe. Hoje eu já fui testado em algumas coisas. Como estamos reagindo a isso? Quem estamos nos tornando enquanto somos testados? Será que eu estou sendo aprovado? Será que eu não estou passando nesses testes? Será que eu sempre faço o mesmo teste e nunca dou uma resposta diferente? É uma pergunta que temos que nos fazer. Enxergar o outro pilar, o segundo pilar, que é o cargo de confiança. Será que eu enxergo a vida dessa maneira, como um mordomo? Aquilo que Deus me deu, eu tenho uma responsabilidade de multiplicar esses talentos. Quando o Senhor voltar, qual a resposta que a minha vida vai ter dado a Ele? Além daquilo que eu vou ter que prestar conta, a minha vida vai ser uma resposta para aquilo que Ele me deu? Eu vou viver uma vida com medo, enterrar os meus talentos, enterrar aquilo que Deus me confiou para que eu multiplicasse, para que eu pudesse fazer que o Seu reino fosse conhecido. Será que enxergamos dessa forma? Estamos sendo testados, estamos nos tornando alguém, temos esse cargo de confiança, essa pessoa de confiança, somos essa pessoa de confiança que Deus nos confiou recursos, talentos, dons, habilidades, responsabilidade, família. Tudo é dele para ele. Então, quanto mais Deus lhe dá, você pede. Eu sei que muitas pessoas pedem, mas quanto mais Ele te der, mais responsável Ele espera que você seja. E eu queria deixar um versículo para finalizar, em Lucas 16:10, que diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas também será fiel nas grandes. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Quem é fiel nas pequenas coisas também será nas grandes. Então você já tem que começar a enxergar. Você tem que começar a enxergar que você tem que ser fiel nas pequenas coisas, nos pequenos testes, nos testes de rotina, nos testes diários, porque isso vai te levar para lugares maiores, vai te levar para testes maiores, para você ser aprovado ou não. Mas você precisa passar por esses testes, você precisa dar uma resposta a isso. E você precisa entender a vida como alguém que é responsável por aquilo que Deus já te deu. Diminuindo a expectativa do que Ele pode fazer e assumindo a responsabilidade do que Ele já fez por você. E dando uma resposta a isso. Entendeu? E a frase que eu vou postar no Instagram hoje é: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos. Nós não vemos como são, nós vemos como nós somos. Então temos que nos tornar alguém que Deus quer que venhamos a nos tornar, para poder ver a vida como Ele vê. Novamente eu repito, isso vem do contato com a palavra de Deus, isso vem da relação com Deus, para que possamos de fato ver a vida como Deus vê. Ter esse tato, assim como o Rick Warren teve nesse livro, e eu pude estar trazendo para vocês para compartilhar, esse tato de enxergar a vida de forma tão clara, tão simples, algo que nos dá uma direção tão clara, que é enxergar a vida como um teste. Em todos os momentos estamos sendo testados, e como um cargo de confiança. Deus nos deu uma responsabilidade que temos que dar uma resposta a Ele. É isso que Ele já fez por nós. Tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. O que eu vou compartilhar amanhã, que é o terceiro pilar, eu falei de 2, do teste e o cargo de confiança. O que eu vou compartilhar amanhã é a atribuição temporária. A vida é um teste, é um cargo de confiança, mas ela também é uma atribuição. Ele te deu isso de forma temporária. Então amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Que é o 6º capítulo, que justamente o nome do 6º capítulo é esse: a vida é uma atribuição temporária. Tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês.
Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã. Valeu!